Sua graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos orar para Ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora a bênção do Senhor. Pai, usa a vida dele, coloca a palavra na boca dele, que possa dar conta da necessidade dos ouvintes, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Podem aceitar? É uma noite muito religiosa, oportunidade que temos de estar na presença do Senhor. Como diz o cantor, tem renovo. Quem precisa ser renovado, quem precisa ser fortalecido. Essa é a oportunidade que temos nessa noite. Para estar buscando o Senhor, adorar o nome dele, porque ele faz presente. Amém. Nessa noite, eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu. Sou muito grato ao Senhor, porque é pela misericórdia, pela graça dEle que eu estou aqui. É pela misericórdia, pela graça dEle que estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o nome dEle. Sou muito grato ao Senhor pela vida do meu pastor, pela bênção dEle com estar aqui nessa noite. Eu aprendi uma coisa aqui na vida, é que nunca faça nada sem ter a bênção do seu pastor. Se você está debaixo da bênção dele, você pode ir tranquilo, pode ir sossegado, porque está debaixo da autoridade dele, e a autoridade suprema que é o Senhor. Estou muito grato a Deus pela oportunidade, pela bênção do meu pastor. Também sou muito grato pela bênção do pastor Atos, pela bênção, pela oportunidade de estar me dando nessa noite, que Deus continue abençoando a vida dele, a sua esposa, Renata, meu pastor também. Não cheguei a pegar totalmente, o ministério dele na Opção de Síria, mas quando eu cheguei na igreja ele estava ainda. Então são pessoas que têm um carinho muito grande, que Deus continua abençoando a vida deles. Agora o presidente municipal até suspeito de falar, que Deus continua abençoando a vida do Senhor, toda sua família, seu filho, sua família. É muito bom rever vocês. Também agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Romeu, pelo convite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. E que Deus continue abençoando também todo o corpo de João Pedro, dessa igreja. Deus continue na vida de vocês, suas famílias, em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a igreja também. Jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, grande obra do Senhor. E aqui tem uma igreja que o Senhor conta para continuar dando prosseguimento na obra dele. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Nessa noite eu vou ser muito breve daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu queria que nessa noite o Senhor falasse grandemente conosco. Você sentado aí mesmo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17. Vamos ler o versículo 1 e 2. Grandioso é o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele faz presente aqui. Antes que esse culto iniciasse, o Senhor já estava aqui, o Espírito Santo dele já ia parar nesse lugar. Antes que eu e você estivesse aqui, o Senhor já estava no controle de todas as coisas. Antes que eu e você estivesse aqui, ao Senhor levantar, o Senhor estava com você. No seu deitar de ontem, o Senhor esteve com você. E o Senhor está presente aqui nessa noite. No livro de Mateus, capítulo 17, vamos ler o versículo 1 ao 2. Amém? O Deus vai dizer a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como as luzes. Vou estar repetindo novamente o versículo 1 para que os irmãos entendam aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. Grandioso Pai Todo-Poderoso, tua palavra foi lida nessa noite, Jesus. Tudo foi preparado, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, Jesus. Tu tem liberdade, nosso meio, para fazer a tua vontade. Sabemos, ó Pai, que fazendo algo para o Senhor não é em vão, Jesus. Tudo que fazemos para o Senhor tem um motivo. Estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Tu tem liberdade, nosso meio, para fazer a tua vontade, fazer aquilo que o Seu bem deseja, Jesus. Ó Senhor, fale conosco nessa noite. Que possamos sair daqui fortalecidos, possamos sair daqui diferentes da forma que chegamos. Que a honra e a glória seja dada no santo nome do Senhor. Amém. Nessa noite, a mensagem que eu quero trazer para os irmãos com o tema é: tem coisas que Deus só revela para aqueles que são íntimos.
Aleluia. E no texto aqui vamos entender que o Senhor, na transfiguração, estava com ele, Pedro, Tiago e João. Mas, Gabriel, o que você quer trazer sobre isso? Que tem coisa que Deus só revela para os íntimos. Decorrendo do texto, o Senhor, eu creio que falará nos seus corações e vai trazer a reflexão de cada um nessa noite. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com cada um. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala que Deus só revela as coisas para os íntimos, a gente para pensar, às vezes, fala, o que é intimidade? Intimidade tem muito a ver com íntimo. Mas é íntimo de quê? De quem? Talvez eu perguntar aqui nessa noite, quantas pessoas que tem alguém que é íntimo? Então, quando eu falar que tem uma pessoa que você confia, alguém que você fala nas situações que você passar, nas dificuldades, alguém que você pede oração, isso é uma confiança, isso é uma intimidade com essa pessoa. É interessante que no Salmo 125, verso 1 vai dizer que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que nunca se abala, permanece para sempre. Mas é interessante entender que confiar no Senhor tem muitas vezes a ver com intimidade. Será que as situações que passamos em nossas vidas, será que cremos que o Senhor pode fazer algo, pode operar algo? Talvez a luta que você passa é tão grande, que talvez você fala, Senhor, talvez isso aqui não tem situação, não tem como resolver, não tem como fazer, não tem como renovar. Porque talvez não é porque o Senhor confiar, mas talvez a sua intimidade no Senhor está pequena. Quanto mais íntimos do Senhor se tornamos, quanto mais íntimos do Senhor tornamos, mais confiantes neles somos. Aí eu pergunto a você nessa noite, como está a sua confiança no Senhor? E sua confiança muitas vezes vai de acordo com sua intimidade. Eu gosto sempre de contextualizar, trazendo para os nossos dias atuais. Se tivesse um termômetro passando aqui agora, como estaria a sua intimidade com o Senhor? De 0 a 10, como estaria? A nossa intimidade vai muitas vezes de acordo com a nossa confiança no Senhor. E a nossa confiança vai muitas vezes de acordo com a nossa intimidade. Mas eu creio que nessa noite o Senhor fará pessoas aqui buscar cada dia mais a Ele. E ter uma confiança, pastor, tão grande nele, ao ponto de, seja qual for a situação que cada um passar, não será maior do que a nossa confiança nele. Aleluia! É interessante que na caminhada de Jesus aqui na terra, tinha 3 categorias de pessoas que andavam com ele. Primeiro tinha a multidão, segundo os discípulos e aqueles que eram íntimos. A multidão, quem que era a multidão? Era um grande grupo de pessoas. Mas como assim que havia um grande grupo de pessoas? Porque eu via alguém falar algo, aí o outro comentava, a outra ia comentando e criava um grupo. Só estava ali às vezes por curiosidade. Só estava ali porque um fulano, um amigo falou, porque um familiar falou. Então essa é a multidão. Pessoas que são atraídas porque alguém comentou algo, que alguém fez, que deu certo e ela está ali só por acaso. Então essa é a primeira categoria que andava com o Senhor, a multidão. Terceiro são os discípulos. Aqueles que andavam lado a lado com o Senhor, aqueles que presenciavam milagres, aqueles que viam o próprio Senhor todos os dias, aquele que andava lado a lado com Ele. Mas quem são os discípulos? Testemunhas principais da vida de Jesus, na morte e na ressurreição. Esses são os discípulos do Senhor, que andavam lado a lado com Ele, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Estavam com Ele todo o tempo, onde presenciou grandes coisas, que ao ponto de um deles talvez não crer que o Senhor tinha ressuscitado. Depois vamos entrar nos íntimos. E no texto aqui de Mateus capítulo 17, quando eu repeti novamente o versículo 1, eu falei para os irmãos gravar bem esses nomes: Pedro, João e Tiago. Esses eram os íntimos do Senhor. Esses que andavam lado a lado com o Senhor. Esses que tinham uma intimidade tão grande com o Senhor, que talvez você levar para o seu dia a dia, você fala, espera aí, como assim Gabriel, uma intimidade tão grande? Mas você lembra de uma pessoa que você confia muito nela, que a pessoa está com você todos os dias. Assim era Pedro, João e Tiago. Uma intimidade muito grande com o Senhor, que os demais discípulos não tinham. É interessante que no texto de Mateus capítulo 17, a transfiguração só foi para os íntimos que o Senhor mostrou, não foi para os demais discípulos. Então tem coisa que o Senhor vai só revelar para aqueles que são íntimos dele. Mas Gabriel, mas como que eu faço para buscar intimidade com o Senhor? No decorrer do texto vamos entender, e eu creio que nessa mensagem sairemos aqui convictos e firmados em saber o que devemos fazer para ter mais intimidade com o Senhor. Grandioso é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus!
É interessante a gente entender que, através da nossa atividade, geramos mais confiança. Talvez pelo fato de você ser leal, uma pessoa gera mais confiança nela em você, para te contar coisas que talvez ela não contaria para outra pessoa. E aqui o Senhor demonstrou algo para Pedro, João e Tiago que nenhuma outra pessoa dessa face da terra contemplou. Uma transfiguração, algo genuíno, algo celestial, algo que eles nunca imaginaram vivenciar. Mas como diz nessa noite, que o tema dessa mensagem é que tem coisas que o Senhor só revela para os íntimos. Aí eu te pergunto, como está a sua intimidade com o Senhor? Será que o Senhor tem revelado grandes coisas para você? Será que você tem vivido com o Senhor o raso? E pelo fato de você viver o raso, isso não te leva a viver grandes coisas com o Senhor. Te faz você ficar só no raso ali, ir na igreja quando dá, fazer as coisas para o Senhor quando dá. Mas quando você vai mais profundo, quando você busca intimidade mais com o Senhor Ele te revela. E você começa a viver grandes coisas com Ele. Você começa a estar todos os dias na casa do Senhor. Mesmo que às vezes o cansaço fale mais alto, mesmo às vezes tenha atividades no seu dia a dia para poder fazer, mas você dá em primeiro lugar as coisas de Deus. Isso é uma qualidade de uma pessoa que é íntima do Senhor, que ela não olha para o seu próprio eu, não olha para o seu próprio ego, mas olha aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Ela deseja que ela faça. Então isso é um grau, uma qualidade de uma pessoa que é íntima do Senhor. A pessoa íntima do Senhor, a pessoa que é íntima, ela conhece a pessoa, conhece as características delas, conhece ela profundamente. E aqui Pedro, João e Tiago conheceram o Senhor profundamente. E eles descobriram quem eram aqueles que o seguiam. Eles conheceram e entenderam quem era o próprio Senhor Jesus. Aí eu pergunto, será que temos conhecido quem é o Senhor que servimos? Será que temos conhecido o Senhor que adoramos? O Senhor que proclamamos o nome? O Senhor que dizemos lá fora para pessoas que Ele salva, que Ele transforma, Ele batiza o Espírito Santo e Ele breve voltará? Será que conhecemos esse Jesus que falamos todos os dias dele? Será que conhecemos inteiramente de falar para as pessoas que se eu fosse você, eu entregava a sua vida para o Senhor para você viver grandes coisas que eu tenho vivido? Mas será que aquilo que você tem vivido para o Senhor é algo muito grande que você poder dizer para uma pessoa e falar, irmão ou irmã, entregue a sua vida para o Senhor e venha vivenciar o que eu tenho vivido? Mas talvez você não tenha vivenciado grandes coisas com o Senhor ao ponto de dizer para o seu próximo. Talvez a sua intimidade com o Senhor não tenha chegado ao ponto de você dizer lá fora que você é íntimo do Senhor. O Senhor deseja que eu e você sejamos mais íntimos dele. Assim como Pedro, João e Tiago davam a vida deles para o Senhor, fazia aquilo que o Senhor bem deseja. Será que estamos aptos de fazer aquilo que o Senhor nos mandar? Será que estamos aptos de fazer aquilo que o Senhor nos direcionar? Será que estamos aptos de tomar decisões que o Senhor nos tomar decisões? Será que estamos aptos para fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos? É chegado o tempo onde o Senhor conta com aqueles que são íntimos dele, aqueles que se entregam totalmente para Ele, aquele que fala, Senhor, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que o Senhor está comigo. É chegado o tempo que pessoas se levantarão, onde o Senhor vai contar com cada uma delas, e saberemos que as lutas são muito grandes, as dificuldades são muito grandes, mas será que estamos dispostos a passar por essa situação, passar por essa ferrugem, passar por essas lutas que virão? Mas devemos saber, quanto mais íntimo do Senhor, você vai se tornar mais confiante nele, vai ser mais forte, mais firmado, porque você sabe que a última palavra não vem sua nem do homem, mas sim daquele que sabe de todas as coisas. Mas para isso, eu e você precisamos mergulhar, porque jamais intimidade com o Senhor. Eu gosto de dizer, presbítero Flávio, uma frase que eu cheguei a ver na internet, que fala que não devemos ser surfistas, porque o surfista só fica no raso, só fica ali naquela onda, mas o mergulhador ele mergulha. Aleluia. Aonde tem coisas que o homem nunca vai saber o que tem, onde homem algum talvez já imaginou aí, até pode ter ido, mas só que não tão profundo debaixo do mar. Ali contém coisas preciosas, coisas que nenhum ser humano vai descobrir.
Mas para isso a pessoa tem que mergulhar. Quanto mais ela mergulha, quanto mais ela se entrega, quanto mais ela busca, mais aquilo que está debaixo do mar se revela. Assim é a nossa vida com o Senhor. Quanto mais mergulhamos na Tua Palavra, quanto mais buscamos intimidade com Ele, quanto mais se entregamos para Ele, quanto mais falamos, Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor, conheceremos eles de verdade. Quanto mais você fala, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor, e conhecemos, saberemos que Ele é soberano e pode fazer, mudar a situação, seja qual for ela que estejamos passando. Mas para isso é preciso buscar intimidade com o Senhor, é preciso mergulhar, se entregar, se jogar cada vez mais, para descobrir aquilo que Deus tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, mas é preciso que eu e você se entregue, se submete e busque jamais intimidade com Ele. Assim como Pedro, João e Tiago presenciou algo que como nenhum homem talvez é presenciado, uma transfiguração que eles entenderam. Aqui no texto vamos dizer, não vai dizer isso, mas pela fé eu creio que a vida daqueles homens não foi a mesma, porque eles entenderam quem é aquele que eles seguiam. Será que eu e você temos entendimento de entender quem é aquele que seguimos, quem é aquele que nos entregamos, quem é aquele que um dia levantamos a mão e confessamos como o único suficiente Salvador? Aqueles que falamos, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Aleluia. Será que verdadeiramente conhecemos aquele que buscamos todos os dias? Aleluia. O Senhor nessa noite quer que eu e você busque intimidade com Ele. Aleluia. Ha chegado o tempo, igreja, que a porta ainda está aberta. Se você quiser sair, você pode. Se você quiser entrar, você pode. Mas vai chegar um dia que a porta vai fechar. E aquele que está lá fora não vai poder mais entrar. E pessoas têm achado isso uma brincadeira, têm brincado com isso, achado que Deus é amor, Deus é justiça. O nosso pastor ele fala muito conosco que, assim como o Senhor é o nosso advogado, no último dia Ele será o juiz. Deus é amor, mas também Ele é justiça. E Ele é muito certo com as coisas dele. É sim ou é não. Então chegou o tempo de despertar para aquilo que o Senhor nos chamou. Chegou o tempo de nos entregar totalmente para o Senhor e buscar a intimidade com Ele e conhecer quem é aquele que você serve profundamente. Eu te pergunto mais uma vez, como está a sua intimidade com o Senhor nessa noite? Responda para você mesmo. Faça uma reflexão no seu dia. Gabriel, como que eu faço para descobrir como está a minha intimidade com o Senhor? Só você olhar no seu dia a dia. Sabe que você tem lido mais a palavra? Você tem louvado o Senhor mais? Você tem orado mais? Você tem jejuado mais? Aí você vai saber como está a sua intimidade com o Senhor. Porque quem é íntimo do Senhor sabe que é dependente e precisa dele todos os dias. Aí eu pergunto como está a nossa intimidade com o Senhor nessa noite. Temos a oportunidade de estarmos aqui hoje para adorar, glorificar o nome dele e bem dizer, Senhor, se hoje for o último dia, eu quero se entregar, eu quero mergulhar. Eu não quero ser um surfista, Senhor, ficar no superficial. Eu quero ser um mergulhador e conhecer aquilo que o Senhor tem profundamente para a minha vida. Aleluia! Grande a obra do Senhor, grande as coisas do Senhor que tem para a nossa vida. Mas precisamos que eu e você entendamos, precisamos mergulhar, se entregar totalmente para Ele. E através da nossa intimidade que buscamos com o Senhor, vamos ter coisas que talvez a gente nunca imaginou presenciar. Para conhecermos a Deus e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais nas nossas vidas, é preciso ter confiança, mas para confiar é preciso ter intimidade. Eu confio em Deus, mas será que a minha intimidade, ela me dá essa certeza? Eu confio que Deus pode abrir portas, mas será que a minha intimidade me dá essa certeza? Eu confio que Deus pode restaurar minha família, pode salvar minha família, mas será que a minha intimidade dá essa certeza? Eu confio que Deus pode curar pessoas, Deus pode fazer aquele que não ouve voltar a ouvir, aquele que não vê voltar a enxergar, aquele que não anda voltar a andar. Mas será que a minha intimidade me dá certeza disso? A nossa intimidade nos revela quem é aquele que buscamos. É interessante entender, pastor, que
Sexta-feira passada, eu estava no trabalho, o Espírito Santo me incomodou sobre uma situação lá na igreja, uma situação de das jovens. Eu cheguei na igreja e eu falei, você me dá uma oportunidade para poder falar algo? Eu falei, será que vocês entendem? Ou será que vocês entendem aquele que vocês buscam? Será que verdadeiramente você sabe aquele que você, mesmo não sabendo cantar, eu faço parte do louvor e eu sei cantar, mas por qual motivo que eu estou cantando, mesmo não sabendo? Por qual motivo que eu chego em casa, daqui a pouco, e vou ajoelhar no chão e vou orar a um Senhor que eu não vejo? Por qual motivo eu vou para a igreja todos os dias, mesmo cansado? Por qual motivo eu leio a palavra e ela fala comigo e me transforma? Por qual motivo que eu jejum, abro mão de algo que eu gosto muito? Por qual motivo que buscamos a Deus? Qual motivo é, igreja, que buscamos a Deus? Será que já paramos para pensar nisso? Por qual motivo que buscamos ao Senhor? Você ora, você não vê, mas você sente. Você não sabe cantar, mas você sabe louvar. Você não sabe talvez, eu sei jejuar mais ou menos, Senhor, mas você jejua da mesma forma, do jeito que você sabe, como Ele te ensinou. Você lê a palavra mesmo, talvez não sabendo ler, sabendo não distinguir, não interpretar o que está dizendo, mas você lê. Qual é o motivo que é que buscamos ao Senhor? Muitas pessoas vão falar assim, é porque o Senhor fez uma bênção muito grande na minha vida. É porque um dia eu estava sem rumo e o Senhor me salvou. Ou porque eu estava numa situação difícil, o Senhor me buscou, tirou do lamaçal, me renovou e eu estou firme. Talvez muitas pessoas vão dizer isso. Mas qual é o real propósito de servir ao Senhor? Qual é o real propósito, igreja, de buscar o Senhor? De um Deus que você não vê. De um Deus que, se a pessoa falar com você assim, você sabe como que Ele é? Você já viu Ele? E como você vai comprovar para outra pessoa que Ele é verdadeiro? Mas para isso precisamos ter intimidade com o Senhor. Para saber verdadeiramente é aquele que falamos, que proclamamos, que dizemos que Ele salva, que Ele transforma, que aonde Ele habita, nenhum mal fica, tudo se faz novo. Essa noite é uma noite que devemos buscar mais intimidade com o Senhor e entendermos quem é aquele que buscamos todos os dias. O Senhor está presente. Como eu falei, antes de começar todo esse trabalho, o Senhor já estava aqui. O Espírito Santo dele parava sobre todo lugar, sobre toda a cadeira. Ele está preparando tudo. Que Deus é esse? Que mesmo você não vendo, você sente Ele. Que Deus é esse? Que você busca mesmo não vendo. Para isso precisamos ter intimidade e conhecê-lo de verdade. É interessante que no livro de Mateus, aqui no versículo do capítulo 17, vai falar que Jesus transfigurou diante de Pedro, João e Tiago. Aqui eles entenderam quem era o Senhor, ao ponto de dar as suas vidas para o Evangelho, para Deus, ao ponto de falar que esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Devemos reconhecer que Jesus, Ele é o único, suficiente na nossa vida. Ele veio, morreu por mim, por você, para nossas transgressões, e hoje temos livre acesso a Ele. Esse é o Deus que servimos. É um Deus que salva, um Deus que transforma. É o Deus onde Ele habita, tudo se torna novo. Tudo não se torna como antes, mas tudo se faz novo. Glória a Deus. Grandioso é o nome do Senhor. O livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, vai dizer: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Como uma pessoa que tem tudo ali naquele lugar, vai deixar tudo para trás e para o caminho do Senhor para a vida dele. Então você fala assim: o Senhor tem falado comigo, tem me direcionado para aquilo que tem para a minha vida. Mas só que às vezes a sua mente tem falado com você: como que vai ser isso? Como que o Senhor vai me sustentar? Talvez para Abraão aqui foi a mesma coisa. Pera, eu vou sair de tudo